Bom dia, gente. Tô de volta hoje para conversarmos mais sobre coisas da Bíblia e principalmente a gente começar a entender uma porção de coisas, né? Que existe uma má vontade muito grande entre religião e ciência, né? E enquanto a ciência tenta se contrapor à religião, que na verdade a religião pouco tem a ver com a obra de Deus, é completamente entendível que a ciência não se entenda com a religião. Porque a religião cria uma porção de dogmas, uma porção de coisas que não tem motivo de ser. A Bíblia dá pistas e suspeitas de que as coisas não são exatamente como estão escritas lá. Essas são coisas que foram escritas para um povo atrasado, um povo de 5.000 anos atrás, que mal sabia distinguir entre geração espontânea e não geração espontânea. Então, é uma coisa assim que foi escrita para atender às necessidades de explicação de uma forma simples, de uma forma entendível, de uma forma até poética e bonita para esse povo. Então, agora nós avançamos no tempo, agora nós conhecemos mais a fundo o que compõe esse universo que Deus controla, esse universo que Deus tem na mão, esse universo com o qual Deus manobra dentro daquilo que é o seu plano. É o plano dele, a gente não sabe qual o plano dele. Ele vai chegar ao melhor no momento que ele achar que chegou ao melhor. E aí os planos dele estão prontos já para execução. Mas até lá as coisas têm que se acertarem para ser feito o complemento do plano. De forma que agora nós acabamos de falar sobre Adão e Eva, sobre o problema da costela, da não costela, do gameta, dessas trocas todas. Agora, a Bíblia, como não é um livro retilíneo que avança para frente, a gente tem que voltar um pouquinho para trás, só um pouco para trás. Nós vamos voltar novamente para o Big Bang e nós vamos começar a falar novamente um pouco do nada, né? Nós já chegamos à conclusão que o nada é um conceito, porque o nada ele não é visível, o nada não é sensível ao toque e o nada não é mensurável. Então, o nada, ele não existe, mas ao mesmo tempo o nada existe. No universo, o nada é escuro, é essa matéria escura que os cientistas hoje estudam se aquilo já é matéria. Pode ser que aquilo seja matéria. Eles começam a chamar aquilo de matéria escura. Então, cada vez mais a gente se aproxima das coisas que Deus tem na mão, de verdade. Então, essa matéria, ela está lá. Essa matéria, por uma forma ou outra, essa matéria estava energizada. Ela tinha energia. Essa energia estava espalhada, vamos dizer assim, no imenso éter desse infinito escuro que era o nada. Não havia nada. Só havia Deus e o nada. Então, o que acontece? Nós já chegamos à conclusão que se a gente for diminuindo bem e for olhando cada vez mais para dentro da matéria, a gente vai chegar no átomo. Quando a gente chega no átomo, a gente descobre que o átomo é formado por partículas elétricas ou eletrizadas. Algumas partículas positivas, algumas partículas negativas e outras partículas neutras para darem um equilíbrio ao núcleo do átomo. Os elétrons, eles giram, vamos dizer assim, aleatoriamente, porque logicamente tem a sua
a sua função, a forma como giram para cada determinada função que eles devam cumprir. Esses giram em torno de um núcleo. E o espaço entre os elétrons entre si e os elétrons e o núcleo é um espaço vazio. Esse espaço vazio é um vácuo, porque ele é preenchido pelo nada. Ele é preenchido pela matéria escura. Então, se a gente for voltando, pegando, né, o nosso corpo é feito de vácuo, de nada, com uma coisa. A matéria, os átomos se aproximaram, se atraíram e formaram a matéria. A condensação muito grande dessas energias criou matéria. Então, o universo antes era nada com energia. Depois a energia se atraiu, se organizou, né? A gente também tem que perguntar para Deus como é que se organizou essa energia. Se organizou essa energia em elementos químicos, que nada mais são que uma combinação de uma série de átomos. Esses átomos, aproximados e juntos, eles criaram o que se chama matéria. Formou-se a matéria. Então, com o tempo, havia o nada e havia uma grande quantidade de energia formada pelos átomos concentrada. Então Deus pairava no nada sobre os abismos. Aí nos planos de Deus, a luz é importante. Então Deus ordena, faça-se a luz. Então aquela matéria que está condensada, exprimida, tudo junto, com uma força tão grande ela está, que nem a luz consegue escapar dela. Então o que tem que fazer? Deus tem que estourar aquela matéria para libertar a luz que está lá dentro, presa nela, porque a energia está presa lá. A matéria se condensou e puxou a energia para dentro e a luz ficou presa. Aí acontece o Big Bang e toda aquela história que nós contamos da coisa. E formou-se a matéria. Agora, nós temos matéria. E temos matéria uma diferente da outra. Eu estou aqui no quarto ou na sala onde minhas crianças brincam. E eu tenho companhia, vou mostrar para vocês. Eu tenho o meu gatinho, tenho uma televisão, tenho ali na janela o sol, tenho os brinquedos das crianças, os quadros, a madeira. Tem todas essas coisas. E entre eu e esse celular, não tem nada. Verdade? Não, mentira. Entre eu e esse celular, existe o ar que a gente respira. O ar que a gente respira é invisível aos nossos olhos, então a gente diria que não tem nada, mas não é verdade. Esse espaço aqui é ocupado. Tem o ar que a gente respira, que tem diversos gases, como o oxigênio, como o carbono, o dióxido de carbono, e tem o que nós chamamos hoje de poluição, né? A poluição a gente não vê, mas a gente sente os resultados da poluição. A gente sente que o nariz da gente fica sujo, a gente percebe que o chão que antes juntava, aqui eu moro na praia, juntava só areinha, agora junta fuligem. A gente sente nos pulmões, porque ataca os pulmões da gente, a gente tem mais doenças respiratórias. Então a gente não vê, mas sente as consequências. Tudo isso tem diferenças, certo? Por quê que a televisão que eu mostrei para vocês, os brinquedos, a madeira, por que que essas coisas são matéria, mas são matéria inanimada? Por quê? Qual o motivo? Se juntaram como nós nos juntamos também.
Nós também somos um aglomerado de átomos e basicamente temos os mesmos átomos que compõem tudo isso aqui que está em volta. Basicamente nós somos a mesma coisa, só que nós temos diferenças que a gente sabe muito bem que são muito grandes. Enquanto a matéria inanimada está ali parada e ela depende da gente para ela prestar algum serviço para nós, ou seja, nós precisamos movimentá-la, movê-la, utilizá-la, ferramentá-la para que ela preste serviço a nós. Isso se chama dominar sobre alguma coisa. Aqui nós temos, também mostrei para vocês os meus dois gatinhos. Nós temos dois gatinhos. Eles são matéria animada, igualzinho nós. Aí funciona igual nós. Eles têm vida. Eles decidem se eles vão, se eles ficam, se eles têm fome, se eles sobem, se eles descem. Mas existe uma diferença. Esses meninos aqui, os dois deitadinhos aqui quietinhos, eles não pensam, eles não usam ferramentas, eles não movem as coisas, eles existem. Deleitam a gente, são carinhosos, são amigos, têm sentimentos com a gente, mas eles existem primitivos. Eles sabem quando fazem alguma coisa errada? Sabem, porque eles sabem que quando eles fazem alguma coisa errada, eles recebem algum tipo de castigo. A gente chama a atenção deles, dá uma palmadinha na bunda. Então eles aprendem, por exemplo, que não pode fazer as necessidades dentro de casa, tem que fazer as necessidades no banheirinho que está fora, entendeu? Então eles aprendem essas coisas também. Coisas básicas eles aprendem. Eles não sabem utilizar aprendizado para criar alguma coisa como nós sabemos. Então, são as diferenças que a gente vê na mesma matéria, porque são tudo átomos condensados, todos eles de composição igual, todos eles saindo do mesmo lugar. Então, qual a diferença entre nós e o gato? Essa é uma outra pergunta, né? Então, o gato, ele tem uma coisa, ele tem o sopro de vida dentro dele. Então, nessa parte, ele tem a imagem. Ele recebeu a imagem de Deus. Ele tem dentro dele aquele sopro, aquela energia que Deus dá para que o corpo dele tenha vida, seja invólucro para uma vida. Qual a diferença do gato para nós, ou dos animais para nós? Deus criou o mundo e disse que nós dominássemos sobre o mundo e nos deu essa miríade de fauna e flora justamente para que a gente pudesse manter a energia do nosso invólucro, onde está guardada a imagem de Deus, que é a aura de Deus, é o corpo etéreo de Deus, está guardado dentro de nós, está contido dentro de nós, e mais, está guardada a semelhança de Deus dentro de nós, que não está guardada dentro dessas matérias. Na matéria inanimada, nem a vida está guardada só a forma. Na matéria animada, que é uma imagem de Deus, ou seja, a vida, a imagem de Deus, está guardada outra matéria, com outros desígnios, com outras formas, mas ela contém a energia da vida. E nós contemos a energia da vida, mas nós contemos a condição de pensar, de ter o livre-arbítrio, de escolher, de fazer. Então Deus nos deu essa última condição que não deu para os outros seres animados, como os nossos animais, como as plantas e coisas assim. Deus nos deu essa condição para que a gente dominasse sobre essa matéria, para que nós a utilizássemos para sermos aquele invólucro
dessa imagem e semelhança de Deus, que existe algum plano, que a gente não sabe direito ainda qual o plano, mas existe algum plano de Deus em que nós somos importantes. Então, como nós devemos dominar sobre essa matéria, eu creio que a intenção de Deus é que algum dia desses a gente tenha a consciência suficiente de entender que a gente mora na Terra e que a gente depende dos recursos da Terra para chegarmos até o momento em que vai se cumprir o plano de Deus. Mas eu não tenho a menor dúvida que se nós continuarmos nessa nossa sanha destrutiva, nessa sanha de ódio, nessa sanha de desgraçar a terra, de em vez de dominar, destruir a terra, se nós continuarmos nessa sanha gananciosa, nós vamos acabar sendo substituídos em algum ponto, porque a terra vai se exaurir, nós vamos deixar de existir. Mas essa aura guardada dentro de um corpo, por algum motivo, é importante para Deus. Deus vai nos substituir em outro lugar. Não tenha a menor dúvida, a nossa raça aqui vai se extinguir e vai surgir um novo invólucro em um novo lugar. Se é que já não existem lugares primitivos ou lugares mais avançados que estão caminhando para a destruição como nós, para nós sermos substitutos desses lugares mais avançados. Porque Deus não vai paralisar o plano dele. Deus não vai paralisar o plano dele por nós. Nós somos importantes, mas temos a liberdade de escolher. Então, se melhor escolhermos, mais próximos estamos de Deus. Se pior escolhermos, mais longe estamos de Deus. Não sei se vocês estão entendendo a importância disso, o fato disso. Porque como é que essa matéria aqui consegue guardar vida dentro dela? Consegue gerar, criar, pensar? Então, a gente tem que pensar nisso. Isso é vida racional. Então, nós temos a vida racional. A gente tem que valorizar. A gente tem que valorizar e muito o que Deus nos deu. E não continuar como nós estamos agora. Negando tudo, destruindo tudo, sendo impiedosos com os nossos semelhantes. Porque nós somos impiedosos com os nossos semelhantes. Semelhantes que eu falo agora é em corpo e alma que somos nós, os invólucros. Nós, invólucros, somos altamente impiedosos com o nosso semelhante. Ontem, por exemplo, eu fui ao médico e, como eu sou SUS dependente, por uma opção minha, eu sou SUS dependente porque eu acho que eu pago os meus impostos, então eu sou SUS dependente. E estava lá um senhor que disse que não gosta de pobre, que pobre tem que tudo ser dispensado mesmo, pobre é inútil. Né? Imagina, ele falou ainda mal do que ele pelejou muito e aí um morador de rua vai usar o SUS como ele. Mas o morador de rua, ele também é povo, ele também faz parte da coisa. Né? Aí eu digo para ele, mas e se extinguirem o SUS? Ah, se extinguirem o SUS eu dou um jeito de pagar, dane-se o pobre que não vai ter como pagar. Então, a impiedade, essa falta de amor ao próximo, que Jesus Cristo tanto falou para a gente amar o próximo como a nós mesmos, está impregnada dentro das pessoas, está fazendo parte das pessoas. Então, nós estamos na fase que nós estamos destruindo. Né? A Bíblia diz, existe uma fase de espalhar pedra e uma fase de juntar pedra. Nós estamos numa fase que nós estamos espalhando muita pedra nesse mundo.
Espero que algum dia dê para a gente juntar essas pedras, para a gente voltar para o aconchego de Deus. Porque, por enquanto, o homem caminha para um afastamento do aconchego de Deus. Então, espero que hoje vocês tenham entendido que a Bíblia ela não é retilínea. A gente tem que ir e tem que voltar. Tem que entender quantas coisas aconteceram, porque Deus não é caótico. E também as coisas não acontecem plim. Nesse plim aqui, para Deus pode ter passado 1 milhão de anos. Entendeu? Então, a gente tem que pensar corretamente, a gente tem que abrir a mente, a gente tem que usar o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que ensina. Aprendam com o Espírito Santo, não aprendam com a cabeça dos outros, aprendam com o Espírito Santo. Pode ter milhares de livros escritos, milhares de interpretações da mesma coisa, mas quem vai te dar a interpretação correta ou a interpretação mais lógica é o Espírito Santo. Por mais que queiram os ateus negar que existe lógica em Deus, o Espírito Santo é só ele que vai te dar a explicação lógica, racional e funcional do que é a nossa vida e do que será a nossa relação com Deus. Bom, gente, hoje chega. Muito obrigado. Amanhã a gente conversa mais um pouco. Espero que as pessoas acabem ouvindo. É chato, eu sei. Não tem nada de bonito, nada de enfeitado, nada de chamativo no que eu estou fazendo, sempre no mesmo cantinho, do mesmo jeito. Né? Eu gosto de roupinha preta, então estou com roupinha preta, camisinha escura, sempre do mesmo jeito. Meu óculos fazendo sombra. Então, o importante não é eu, não é o ambiente. O importante é Deus, é a mensagem, é que as pessoas consigam refletir sobre o mundo e sobre o universo que nos cerca e saber qual o nosso papel e qual o motivo que Deus tem para nos sugerir que façamos uma coisa e nos manter como seres importantes ao guardar sua imagem e sua semelhança nesse invólucro imperfeito.